Joca Reines Terron, Eliane Marques e Jefferson Tenório. Palestra realizada no dia 31 de agosto de 2024, no segundo FLI Paracatu. A roda de conversa acontece em um palco elevado. O local destinado ao evento foi coberto por um toldo. De frente ao palco, inúmeras cadeiras foram dispostas em fileiras, com uma passagem ao meio. O fundo é composto pelas cores temas, design e a logo do segundo FLI Paracatu, em tons de azul, verde, laranja, rosa e branco. Na parte superior esquerda do palco, há um telão que transmite ao vivo a roda de conversa em questão, que está sendo filmada. Também transmite ao vivo a intérprete de Libras, localizada na parte inferior direita do telão. Em cima do palco tem 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. Os palestrantes se assentam nas cadeiras dispostas no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Jefferson Tenório, um homem negro de cabelos curtos rente à cabeça, de tom grisalho. Possui barba de mesmo tom. Ele traja calça e blusa preta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos de aro preto. A segunda pessoa sentada é Joca Reines Terron, um homem branco cujos cabelos não estão à mostra, pois leva na cabeça um boné de tom ocre. Possui barba de tom branco. Ele traja short preto e camisa cinza escuro. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos de aro marrom. A terceira e última pessoa sentada é Eliane Marques, uma mulher negra cujos cabelos são todos envoltos em pequenas trancinhas de tom castanho, cujo comprimento lhe vai até a cintura. Ela traja macacão de mangas compridas que estão dobradas, de tom vermelho, e usa óculos de aro retangular também de tom vermelho. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. No canto inferior direito do vídeo em questão, estão do início ao fim os intérpretes de Libras, ora sendo mulheres, ora sendo homens. Todos trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se segundo FLI Paracatu. Uso o cabelo trançado até um pouco acima da cintura. Hoje estou vestida com um macacão vermelho, encarnado, como diriam as minhas ancestrais da fronteira, um sapatinho bicolor, dourado e preto. É isso. Bom, gente, a ideia aqui é a gente fazer uma conversa sobre literatura, né, que foi o que a gente conversou um pouquinho, e tratar de temas que a gente julga contemporâneos, tratar de questões que a gente não tem resposta, mas que a gente queria compartilhar com vocês, né, algumas reflexões. E, para a gente começar, né, de uns tempos para cá, a gente tem percebido uma mudança, né, no mercado editorial, a gente tem percebido uma mudança nos festivais, a gente tem percebido uma mudança nas livrarias, né? Sei lá, acho que há 10 anos atrás, você não conseguiria entrar numa livraria e ver, por exemplo, uma estante inteira, né, com autores negros, com autores indígenas, com propostas também de temas que a gente não via há muito tempo. Então, eu queria começar com uma questão com o Joca e com a Eliane, de saber o que eles pensam sobre isso, né? De pensar, vocês acham que a literatura, a matéria literária mudou? Ou vocês acham que a recepção dessa literatura que mudou? Eu vou dar um exemplo mais prático também. Na Federal do Rio Grande do Sul, né, a gente tem as leituras obrigatórias. O meu livro Avesso da Pele é uma das leituras obrigatórias. E pelo menos 5 autores são autores contemporâneos e vivos, né? E quando eu fiz graduação na URGS, todas as leituras que eu fiz foram de autores mortos e entre o século XVIII e XIX, né? Então, pensando nisso, vocês acham que, em termos de temática, em termos de mercado editorial e em termos de recepção, vocês acham que mudou? E o que mudou? Joca. Bem, acho que essa mudança
ela se tornou mais evidente agora, na medida em que ela é demonstrada por números, né? Assim, em relação a vendas e quantidade também de autores, sei lá, por exemplo, autoras mulheres, autores negros, autoras negras, publicando com muita frequência um número muito grande, né? Então, eu acredito que essa mudança, para nós, ela parece súbita, mas eu acho que ela não é. E eu ouso voltar um pouco antes, assim, sabe? Eu entendo que eu comecei a publicar no final dos anos 90, né? Então, no final dos anos 90, praticamente não existiam editoras independentes no Brasil. Existiam só as grandes editoras. A maior grande editora da época, ela publicava, de autores contemporâneos brasileiros, publicava, sei lá, meia dúzia, entendeu? E eram medalhões, assim, gente que já estava, né, publicando há muito tempo e tal. Eu entendo que a abertura política brasileira, posterior à ditadura, que começou em 1985, a abertura política, né? Eu acredito que, em termos de indústria editorial, de publicação de livros de autores brasileiros, talvez tenha sido, dos elementos da expressão artística, o que mais se demorou a se consolidar, sabe? Porque, eu não sei, é inexplicável, mas talvez pela fragilidade do mercado editorial brasileiro mesmo, né? No período, talvez pelo fato da literatura, durante os 30 anos de ditadura, não ter sido um elemento de confronto à altura de outras expressões artísticas, como as artes visuais, o cinema novo, o teatro, a música de protesto, a música, o comportamento. Então, a literatura, eu acho que ela saiu em baixa nesse período. E ela começou, e isso começa a se consolidar, então, no meu ponto de vista, no final dos anos 90 só, que eu acho que a literatura brasileira começa com o surgimento de editoras independentes, com a diversificação de autores, autores jovens começam a publicar, com o advento da internet, a outra internet, não essa do X, que foi banido agora, felizmente, tardou, demorou, né? Já foi tarde. Então, acho que começa aí. Aí a gente pode entrar em outras questões que eu acho que vocês poderiam falar melhor sobre inclusão, sobre lei de cotas, sobre universidade brasileira, sobre presença massiva das pessoas negras, dos estudantes nas universidades, inclusive na Faculdade de Letras. Eu tenho amigos, professores de universidades públicas, professores de letras, né? E eles me reportam assim sobre como é majoritário o número de pessoas negras, sabe, estudando letras e tal. Então, acho que é uma soma, né? Assim, uma intercalação, talvez um cruzamento de fatores, mas eu entendo que é histórico. E histórico também no meu ponto de vista, assim, é que, concretamente, o que resulta disso é uma quebra de um ranço que nós, brasileiros, temos diante da literatura brasileira, da produção artística brasileira. Talvez não diante da música, porque a música é um negócio que nos conforma emocionalmente, né? A gente é produto da nossa música. No entanto, acredito que o que a gente vem assistindo agora é uma quebra de paradigma. Uma quebra de paradigma. Porque autores brasileiros começam a ser mais lidos do que autores estrangeiros. E autores literários, não é qualquer coisa, entendeu? Não é literatura barata, comercial e tal. Não, é literatura de qualidade, sabe? Então, não sei, me parece que esse é o ponto que nós chegamos agora. Assim. Jefferson, é um prazer estar aqui contigo. Joca também. Inicialmente, me parece que é preciso fragmentar esse termo literatura.
nós estamos falando de um texto escrito, posto num livro, ou, nesse termo literatura, independentemente da etimologia, nós estamos considerando também as produções poéticas orais, a oralidade, a oralitura. Esse é um ponto. Segundo ponto, essa literatura, como diz o Joca, ela se fragmentou. Ela se fragmentou no quê? Em literaturas indígenas, literaturas LGBTQIA+, literaturas negras, afro-brasileiras, negro-brasileiras, afrodiaspóricas, literatura de autoria negra, vertente negra na literatura brasileira. Então, aquilo que era literatura, que todas nós sabemos, era uma literatura escrita por pessoas que não se identificavam, mas eram pessoas brancas, e não apenas eram pessoas brancas, mas traziam esse mundo da branquitude para dentro dos seus livros, em que as pessoas negras, especialmente as mulheres negras, se ocupavam uma posição meramente subsidiária e de serviçal. Então, a partir de um determinado momento, essas literaturas demonstram que havia uma única literatura. Então, elas produzem essa ruptura no termo literatura, essa divisão no termo literatura. Se dá como naquele Oriki de Exu, que diz o seguinte: Exu, hoje, joga uma pedra e atinge um pássaro ontem. Não se trata de atingir um pássaro e produzir um crime ambiental. Se trata de que, hoje, se faz um movimento de retroalimentação e se verifica que, nesse movimento de hoje, algo no passado já estava sendo produzido. Por exemplo, essas mudanças a que tu te referes, me parece que elas começam desde os navios tumbeiros, desde os navios negreiros que atravessaram o Atlântico, e ali vários povos reunidos produzem o quê? Uma outra língua, um outro tipo de entidade familiar, um outro tipo de pai, outro tipo de mãe, já vão produzindo o quê? Outro tipo de produção poética. Vamos pensar, como nós nos referimos ontem, em 1859, quando Maria Firmina dos Reis escreve Úrsula, lá no Maranhão, e Luiz Gama escreve Trovas Burlescas. Esses dois textos furam um romantismo que era um romantismo anti-abolicionista, embora se dissesse abolicionista, porque o objetivo era o quê? Era varrer a negritude do Brasil. Então, era por isso a importância de libertar os negros. Então, essa mudança ela vem ocorrendo paulatinamente. O que me parece que ocorre aqui com as leis de ações afirmativas, com a entrada de pessoas negras nas universidades, esse movimento de ruptura que vem se dando com os quilombos, vem se dando com os movimentos indígenas, com as revoluções, com a Revolução dos Malês, por exemplo, na Bahia, com a Revolução do Manuel Padeiro, no Rio Grande do Sul. Esses movimentos eles produzem uma ruptura que é uma ruptura linguística, que eu entendo como uma ruptura que vai desembocar depois em textos literários ou em produções orais. O que acontece é que houve uma sistematização dessa produção literária com essas ações afirmativas. Acontece que essa pressão das ações afirmativas e essa produção negra, então, que parte daí, ela recebe, melhor dizendo, um certo apoio das editoras, no sentido de que, não, as pessoas querem ler tais coisas, então vamos colocar isso no mercado editorial. Então, o movimento começa, como sempre, de baixo. E as editoras, fazendo essa leitura, vão acolher isso que se pede, isso que aparece como uma demanda. Então, há, sim, uma mudança, mas essa mudança ela é ainda lenta, ela é ainda absolutamente... ela produz ainda uma resistência porque a sociedade brasileira continua sendo uma sociedade racista, machista, sexista e tudo aquilo que nós sabemos. Então, isso impede, digamos assim, um grande movimento. A mudança se dará quando esses espaços de privilégio começarem a ser, de alguma forma, esvaziados. Eu acho que a questão das as políticas públicas foram importantíssimas, né, para que a gente conseguisse
ter efetivamente, né, essas mudanças que a gente tem visto. Mas também há um efeito colateral, assim, e acho que é um dos pontos também que eu acho interessante. E esse efeito colateral é essa acusação de que nós temos produzido uma literatura identitária, né? Uma literatura marcada por uma reivindicação, né? Se a gente for pegar o livro do Joca, né, que vai pegar as comunidades originárias, os povos originários, né, os indígenas, pegar a minha literatura que vai tratar da questão do racismo estrutural, a mesma coisa os livros da Eliane Marx, que de alguma forma também vão trazer essas questões, né, e aí reduzindo, né, as nossas produções a uma identidade fixa, né, específica. E essa acusação me faz lembrar bastante o Frantz Fanon, principalmente no livro Pele Negra, Máscaras Brancas, quando ele traz justamente essa criação do negro pela ótica do branco. E essa criação faz com que o negro acabe tendo uma identidade fixa e que, ao mesmo tempo, também cria a categoria branco. E o Frantz Fanon ele vai discutir justamente isso, né? Tanto essa criação do negro vai tentar subalternizar esse negro, e há também uma invenção do que é ser branco. E essa invenção do que é ser branco é uma tentativa de universalização da cor branca, como se essa cor não tivesse uma identidade. Só quem tem identidade é o que não é branco. E por isso essa acusação, né, de que indígenas, mulheres negras, pessoas trans, né, essas pessoas têm identidade. O homem branco não teria essa identidade porque ele é um ser universal, né? E também a gente acaba entrando numa outra questão, que é como você faz literatura sem conseguir olhar para essas questões, né? Então, quando a Eliane traz todo esse percurso, né, lá dos navios tumbeiros e chegando nas ações afirmativas, o que me parece é que, quando a gente propõe essas narrativas, de certo modo, tentar explicar as origens do Brasil, que por muito tempo foram apagadas, né? E essas origens têm a ver com o quê? Com o sequestro de corpos negros, com a aniquilação dos povos originários, com o roubo de riquezas, enfim, com tudo que o Brasil se tornou a partir dessa fundação, né? E quando a gente consegue voltar para essas origens, parece que se incomoda, né? E aí, pensando nisso, já volto para você, Joca, pensando nisso, Eliane, como é que você vê a questão da cosmogonia africana na sua literatura, na sua obra, porque me parece que é bastante evidente, né, que você usa esse recurso para conseguir produzir, né, um efeito estético, né? Então, como é que você trabalha a questão da cultura e da cosmologia africana? Muito obrigada pela pergunta, Jefferson. Me parece que, ao lado de todo esse sofrimento, houve uma produção de um universo simbólico, linguístico, discursivo, que, de certa forma, desestrutura uma posição da branquitude na sociedade brasileira, desde aquele início. Então, nós somos pensados e pensadas a partir da plantação e nosso trabalho na Casa Grande. Bom, mas quem estava cantando? Lendo? Sim, vou dizer lendo, porque eu me filio a uma corrente construtivista em que a leitura não é apenas louça de família, Eliane Marx, todos nós, lendo ou não lendo, a partir de uma formalidade, temos hipóteses de leitura, hipóteses de criação de um mundo. Então, havia mulheres negras
falando, cantando, produzindo. Então, esse universo simbólico, ele é jogado para dentro dessa literatura. O que a literatura branca não fazia. A literatura branca nos colocava naquele lugar lá, apenas no lugar do sofrimento, e não no lugar de produção poética, no lugar de transformação, Jefferson. Então, a minha literatura, no meu projeto poético, eu me sirvo desse patrimônio, pessoal, desse patrimônio simbólico. Vocês sabem que eu estou estudando o batuque no Rio Grande do Sul, e nós trabalhamos com o conceito de tradição. Uma tradição e não necessariamente uma religião. Fora dessa segmentação, se é religião, se é arte, se é ciência. E lendo uma tese de doutorado, me emocionei quando a autora diz o seguinte, que nós, né, nesse movimento diaspórico, trouxemos essa poética, trouxemos os itãs, trouxemos os oriquis, olha quanta riqueza, trouxemos no corpo. Isso não tinha um espaço em que se pudesse colocar, um espaço como um livro, um espaço como uma propriedade, como uma casa. É a partir, então, do quê? Da articulação dos terreiros, que esse simbólico tem um lugar para se desenvolver e para se manter e para se transformar numa outra coisa. Então, por exemplo, em Louças de Família está assentada sobre vários itãs, sobre essas narrativas que explicam, que justificam ou que dizem da criação, dos pluriversos, das gentes. Eu me sirvo desses itãs, que eu chamo de amefricanos, porque foram traduzidos, porque passaram por transformações. E, em cima disso, eu vou criando um outro tipo de literatura. Então, é como se eu tivesse, por baixo, esse terreiro e, por cima, esse livro. Então, não me parece que, neste momento da minha produção, eu não tenho como me haver sem utilizar esses itãs, sem ler essas histórias, sem incorporar essas histórias e transformá-las de alguma forma. Eu acho interessante também, pessoal, que o Césaire, ontem eu comentei isso, no discurso sobre a negritude, diz isso, né, que nós trazemos isso no nosso corpo, mas que, de alguma forma, está enterrado, que é preciso desenterrar isso para produzir um outro tipo de sociedade, não apenas para as pessoas negras ou para as pessoas indígenas, para toda a sociedade. Então, me parece que a literatura tem essa missão, essa vertente negra da literatura brasileira. Joca, ontem você falou um pouco sobre o Morte Meteoro e ficou todo mundo curioso para saber o que ia acontecer, né? Coisa que não se faz. Me parece que emula uma certa distopia nessa narrativa. Mas eu já sei que você discorda dessa classificação e eu queria te ouvir por que você discorda e o que você entende também por distopia, ou se você conseguiria classificar a sua literatura, ou situar, né, a sua literatura. Bem, os meus 3 últimos livros, eles tratam, de alguma forma, de fins de mundo, né? Talvez não o último, mas, enfim, um livro chamado A Morte e o Meteoro, ele trata do final desses 50 últimos homens de um povo chamado Kajapukuji, que é um povo inventado, é uma etnia inventada. Eu não me senti à vontade para escrever sobre uma etnia existente, mas é um povo isolado, e eu imaginei uma cosmogonia própria para eles a partir de diversas outras, assim, né? Sendo que a maior parte é toda inventada, inclusive a língua deles, que eu inventei, que eu escrevi a partir do chinês antigo e que tem a ver com a narrativa, porque simultaneamente tem uma nave espacial tripulada enviada para Marte. Bem, eu entendo que distopia é uma etiqueta comercial muito usada ultimamente, né?
que a gente vê na Netflix e tal, nesses canais de streaming, é o tempo todo o fim do mundo sendo tratado de uma maneira comercial. Então, a distopia, de alguma maneira, ela vem ganhando certa conotação fascista. Por quê? Porque ela não oferece alternativas. Ela me parece mais um sintoma da nossa falta de imaginação, de pensar novos mundos, novas saídas, novas possibilidades. Então, eu não me vejo como um autor distópico, e sim como um pessimista utópico. Ou seja, eu entendo que nós estamos vivendo que é a definição, a autodefinição da Simone Weil para si mesma, né? Pessimista utópica. Mas eu me identifico plenamente com essa. Então, a distopia ela me parece um sintoma de que nós vivemos um período em que não conseguimos mais imaginar possibilidades de futuro, né? E me parece que a coisa que nós mais necessitamos agora é imaginar saídas, imaginar futuros, reinventar a ideia de futuro. Precisamos, porque tem um monte de criança brincando aqui na praça agora, né? E agora, não precisamos fazer isso individualmente, né? Nós não precisamos fazer isso individualmente, porque o capitalismo tardio incute na gente a responsabilidade individual de que, se você selecionar seu lixinho, botar num saquinho à parte, né, o lixo reciclável e tal, de que, se você consumir menos carboidrato, consumir menos ultraprocessados, vai melhorar. Não adianta o pensamento individual. Quando o capitalismo tardio faz isso, ele sai de cena, retira sua responsabilidade social, estatal, pública, e transfere isso para você, consumidor. É responsabilidade sua reciclar seu lixinho, andar de bicicleta em vez de andar de carro. Isso vai salvar o planeta? Não vai. Como seremos vistos no futuro? Como a geração mais covarde que existiu. A geração que reciclou saquinho de lixo, que andou de bicicleta na ciclovia e não fez nada para alterar as coisas. Estamos aqui num festival, desculpem, bancado por uma mineradora. Se você for no museu aqui, você vai ver os grilhões. E aí? Como fazemos diante dessa situação? Eu não gosto de me sentir cínico, mas é o que eu me sinto agora, nesse exato momento. Pois bem, as distopias são fascistas. Elas incutiram em nós a ideia de que não haverá futuro. Precisamos resolver isso. Precisamos recuperar urgentemente as utopias. Eu gosto de pensar também que nós vivemos no Brasil, o Brasil é um país à parte, né? Vamos combinar que a gente né? Não há surrealismo que se instale nesse lugar. Pois bem, para mim, a nossa utopia, nesse exato momento, ela está no passado. Imaginem, tem um poema do Murilo Mendes, né, que fala dos indígenas, alegres, felizes, pelados, tomando banho de rio, sendo alegres. Aí chegam os portugueses, né? Então, a nossa utopia ela foi destruída na hora que o primeiro tamanco lusitano pisou numa praia nossa, tá certo? O cara pisou, acabou. E aí instalou o nosso estado de coisas, que é a própria distopia. Esse país que nunca se civilizou inteiramente, a ponto de curar essa chaga, que é a escravidão, curar todas as outras chagas, que são imensas e que se multiplicam a partir dessa dívida histórica, dessa ferida aberta.
que vai se repetindo e que instala no nosso corpo, no nosso caráter, um desejo de irresolução. A gente não consegue resolver nada. Não conseguimos condenar os generais, os torturadores, não conseguimos condenar esse ex-presidente que está aí, passeando de moto, de jet ski, né? A gente não consegue, né? Isso me parece que também estabelece a ideia de que não é só a distopia como um gênero literário ou ficcional que é fascista. A nossa sociedade é fascista. E isso aqui é um oásis. É um oásis, mas a gente precisa lutar para entender que, além daqui, está a realidade. Né? Estão as pessoas ali, sentadas ali na praça, comendo torresmo, quando poderiam estar aqui compartilhando conosco. Um festival tão brilhantemente organizado, tão cuidado, né? Ainda aqui bancado com ouro. Mas, tudo bem, e aí? Né? Cadê? Por que aquelas pessoas estão comendo torresmo? Por que não estão aqui debatendo com a gente? Poxa, sabe? Bem, mas tudo bem. Enfim, é isso. Assim, acho que a distopia, a nossa utopia está no passado. De alguma maneira, nós a precisamos recuperar e pensar utopicamente. Pensar utopicamente. Devolver a alegria de maneira integral no nosso convívio. Né? É isso. Te ouvindo, Joca, me lembra também que, acho que, sei lá, a partir da década de 60, de 1970, veio aquela onda também de fim das coisas, né? O fim da história, né? O fim da literatura, o fim da psicanálise. Parece que tem um fetiche pelo fim, né? E o fim tem esse apelo capitalista mesmo, de tentar capitalizar o desespero das pessoas, de capitalizar... e aí nos incute justamente essa ideologia de que se você fizer pequenas coisas, que obviamente a gente não vai deixar de fazer, né, gente? Não é nenhum, a gente não está dizendo para vocês não fazerem, continuem recolhendo seus lixos, né, e tal, mas é muito maior do que a gente imagina, né? Mas também me parece, Eliane, que esse pensamento do fim é também mediado por uma visão ocidental, branca. Completamente. Uma visão colonial, de exploração, e que sempre parte da diferença, né? Sempre, e essa diferença valorativa, né? De valorar o outro. E pensando nisso, né? Quando a gente vai para as culturas de matriz africana, essa ideia de distopia, me parece que há uma torção aí, né? Porque aí, enquanto o Joca disse muito bem, né, dessa falta de imaginação e uma literatura sem ser propositiva, que acho que é isso que o Joca está... a crítica, né, de classificar como uma literatura distópica, me parece que, na cultura de matriz africana, a gente consegue fazer o que muitos chamam de um afrofuturismo, né? Que seria essa possibilidade de futuro, e não há nada mais um olhar de resistência do que conseguir imaginar, né? Então, por favor. Novamente, eu agradeço pela pergunta, porque eu justamente gostaria de falar dessa ideia do fim como tragédia, como fim de um mundo. Então, se esse mundo único terminou, não existe mais nada além disso. Só quero dizer, Joca, que nós compartilhamos o pessimismo, porque há também uma atribuição a Eliane de Louças de Família de uma afropessimista. Mas eu acho que nós temos que pensar o seguinte: se um mundo se termina, há possibilidades de outros mundos. Eu sempre gosto de trazer um Itã que diz o seguinte: o Batalá, ou Oxalá, estava trabalhando aqui, então, na terra. A mão dele produzia frutos, produzia flores, produzia riqueza, mas ele era uma autoridade autocrática aqui, junto com as gentes.
Um dia sugeriram, então, que ele contratasse um servo. E Obatalá, Oxalá, a entidade, a deidade da criação, contrata, então, um servo ouvindo as pessoas. Esse servo se chama Atunda, ou Atuda, em algumas traduções. Bom, eles estavam trabalhando juntos ali. Certa vez, Atunda subiu numa montanha, num penhasco, e tomado, como diz o Itã, de inveja por Obatalá, por isso que ele poderia produzir, joga uma pedra, a pedra cai em cima de Obatalá. Terminou o mundo. Não terminou o mundo. Não terminou. Obatalá se rompe em vários. E esse que era uma autoridade, dá origem a várias outras, digamos assim, autoridades. Nascem os outros orixás, nascem outras possibilidades de mundo. Então, veja que o trágico, é interessante também que o Wole Soyinka, em Mito e Literatura do mundo africano, vai falar de um outro trágico. Não esse trágico que nós conhecemos, pelo menos que eu conheço, a partir do Édipo, a partir da interpretação que Freud dá para o Édipo. Esse trágico. Veja que esse Tã diz, bom, dessa possibilidade de destruição aqui, nascem outros mundos. Então, há dessa negatividade outras positividades. Então, é disso que nós precisamos beber, dessa literatura, desses Itãs. Quem sabe, daí nós podemos produzir algo novo discursivamente. E eu, como psicanalista, digo que os mundos, os pluriversos, só podem ser criados a partir de uma criação linguística. Fora disso, não há. Um outro tema que também que faz parte do que a gente está discutindo aqui, né, é essa relação do real com a literatura. Né. Também há um sentimento de que a literatura produzida também por pessoas negras e quando ela se aproxima também de uma chamada autoficção, né, também há uma acusação de que não é uma literatura imaginativa, né? Que não seria uma literatura que emula a imaginação no leitor. Né? É como se essas literaturas dessem tudo aquilo que o leitor precisa. E aí, pensando nisso, eu escrevi um conto chamado Solange. Guardem esse nome, Solange, tá? Que é o título do conto. E a história de uma fisioterapeuta que se chama Leia, e ela é uma fisioterapeuta branca, de 40 anos, recém-separada, que tem um filho de 3 anos de idade, e ela contribui com os Médicos Sem Fronteiras, ela já trabalhou no hospital infantil, então ela se doía quando via as crianças sofrendo, e um dia ela vai tratar de uma senhora, branca também, no Rio Grande do Sul. E quando chega na casa dessa senhora, é uma senhora muito gentil, que tem lá os seus 80 anos. Essa senhora dorme enquanto ela está fazendo ali os exercícios. E a Leia, essa fisioterapeuta, escuta um barulho no quartinho dos fundos. Aí ela vai nesse quartinho e, quando chega lá, ela encontra uma mulher negra. E ela começa a conversar com essa mulher negra. E essa mulher, então, confessa para ela que ela trabalha em cativeiro durante 30 anos nessa casa. Né? A Leia fica apavorada e diz, não, eu vou te ajudar. Né? E ela vai embora para casa e não sabe se denuncia, o que ela faz. Não, eu vou esperar e vou voltar no outro dia e vou conversar com essa mulher. Aí a Leia, essa fisioterapeuta branca, chega lá no quarto, depois que a senhora essa dorme, e aí escuta a história dessa mulher. Essa mulher negra que está nesse quarto se chama Karina. E aí ela conta por que o nome dela é Karina. Ela conta que ela foi vendida pela própria mãe 30 anos atrás para essa senhora e que no caminho de casa essa senhora que usava um laquê chamado Karina, por não saber a história, o nome dessa menina, ou esquecer o nome dessa menina, batiza essa menina como Karina. Né? E aí, na conversa, essa fisioterapeuta pergunta para essa mulher, né, para Karina, mas qual é o seu nome verdadeiro? E ela diz, é Solange.
Isso foi a única coisa que eu não esqueci, né? É o nome, né? Solange. Bom, aí essa mulher chega para agora Solange e diz: não, você tem que sair daqui, você não pode ficar aqui. E aí a Solange diz que já tentou sair, mas que ela não consegue. Aí ela vai para casa, a fisioterapeuta, encontra a babá negra, né, cuidando da filha, e diz para a babá: olha, hoje você vai embora de táxi para casa. Aí a Lucrécia, né, a babá, fica assim: mas como assim? Eu vou... Não, hoje você vai de táxi, pega aqui R$50 e vai de táxi. Mas não precisa. Não, então vai de lotação. Mas a lotação nem passa onde eu moro. E ela fica tão indignada e diz: não, mas pega esses R$50 e vai de qualquer jeito para casa, né? E aí ela pega os R$50 e vai de ônibus, né? Porque ela prefere guardar o dinheiro, né? Bom, aí a coisa vai evoluindo. A Solange consegue sair, vai para a casa dessa fisioterapeuta, ela recebe a Solange na casa dela, coloca ela no quarto principal. E aí passa algum tempo, ela começa a se incomodar com a Solange no quarto dela. Aí ela pensa que ela pode ter um quartinho, ela tem um quartinho no apartamento dela, e leva e diz para a Solange: olha, Solange, quem sabe você muda para o quartinho dos fundos. Aí a Solange fica meio desconfiada, aí ela arruma o quartinho, e aí quando chega ali a Solange olha, e aí lembra que ela ficou 30 anos, né, naquele quartinho, e diz: olha, dona Leia, eu não vou ficar aqui porque esse quarto é muito pequeno. E eu vou embora. Na verdade, eu vou voltar para onde eu estava antes. E aí a Leia fica assim: mas como? Você vai voltar para onde você era escrava? E ela diz: quem cuida da minha vida sou eu. Né? Ela pega as coisas dela, volta para a casa onde ela era escravizada, chega no quartinho onde ela está, pega álcool, risca o fósforo, e nisso a senhora essa que escravizou ela por tanto tempo chama ela de Carina, e aí quando ela chega na frente da senhora, ela diz: meu nome é Solange, e taca fogo na senhora e na casa toda. Ou seja, o fogo nos racistas, né, nesse conto. Mas tudo isso para dizer que o real está muito próximo, né, desse texto, por exemplo. Eu queria saber de você, Joca, o que você pensa dessa relação do real, da realidade, com a literatura, né? Assim, tentando fazer essa reflexão mesmo, assim, né, sobre como que a gente lida com o real e qual é o espaço da imaginação, né? Bem, o perigo aqui da gente cair e virar uma conversa de aula acadêmica é grande, mas eu gosto de pensar assim. A literatura, para mim, é uma força destrutiva. É uma força que vem para destruir tudo o que nos incutiram. Tudo aquilo que você aprendeu na sala de aula, que conformou seu pensamento, que botou você nos trilhos do pensamento coletivo, a literatura é o oposto disso. Existe um grande escritor argentino chamado Juan José Saer, que diz que, em termos de se compreender o realismo, qualquer escritor ou qualquer escritora que faça jus a esse nome ou a esse desejo de escrever, a primeira coisa que deveria combater são as coisas que lhe são outorgadas. Seu nome, sua nacionalidade, sua condição social, seu gênero. Seria a primeira coisa que um autor, uma autora deveria combater. Não sou isso. Não sou. O que eu sou? Eu sou tudo. Eu sou tudo. Eu sou humano. Eu sou o não humano. E, pois bem, passamos, em termos da literatura europeia, estamos tratando de outro assunto aqui, a nossa literatura, que é
notadamente influenciada e, infelizmente, influenciada. A gente está vendo outra coisa eclodir no Brasil. Eliane mencionou diversos gêneros da poesia africana, né, da poesia oral. Contou um próprio... Como é que se chama? Itã. Pois é, ontem eu mencionei os oriquis aqui. Mas o que a gente viu no século XIX foi justamente a destruição do sujeito, através alguns dinamitadores do sujeito, Freud, Marx, né? E a gente vê agora uma volta do sujeito na literatura, né? Seja na autoficção, seja na literatura que procura restituir a presença de um determinado pensamento, de pensamentos de pessoas que não pertenciam ao cânone, que não tiveram a possibilidade de expressão na história da literatura escrita, como a gente a vê em livros, etc. Não é? E, portanto, me parece um movimento opositor à ideia de realidade, porque, para início de conversa, a gente precisaria pensar o que é a realidade. O que é o real? Né? O que é o real? O real, aquela árvore é real, aquela linda... O que é aquilo ali? O Krenak hoje falou sobre essa árvore. Essa árvore branca, enfim. Mas não é pau-brasil, não, isso ele garantiu. Não é o pau-brasil, é pau-ferro. Pau-ferro, tem muito em São Paulo. E, bem, aquilo é uma coisa concreta. Não é? É uma coisa concreta. Essa mesa é uma coisa concreta, é uma coisa real, a despeito de ser feita por nós. Não pertence à natureza. A gente teria que pensar na velha oposição entre cultura e natureza para tentar determinar o que é o real. Nós estamos aqui todos sentados, todo mundo tem um celular no bolso aqui. Existe uma conexão neural, uma rede de conexão que nós não estamos vendo. Simplesmente não estamos vendo. Existe um aparelho ali que está gravando a gente, né, e está transmitindo isso através de dispositivos elétricos e colocando ao vivo no YouTube. Pois bem, isso é o real? O que é a realidade hoje? Aquela garota que está mais atenta ao celular ali, ela está interessada nas coisas concretas que estão nessa sala ou na tela que ela vê? Essa é a nossa vida, mediada por uma irrealidade. Essas coisas, será que a nossa geração vai ter a coragem, também essa outra coragem, de não eliminar os objetos do mundo, as coisas do mundo, de não nos limitarmos a viver uma vida mediada por telas, uma vida abstrata? É uma questão. Então, o real que a gente discute não é um único real. É uma realidade dificílima de ser apreendida. E eu entendo que a literatura, para mim, é o meio, a expressão artística mais conservadora que existe. Mais conservadora, no sentido de que ela não se transformou ao longo do tempo. Como as artes visuais, por exemplo. Né? Eu tive a alegria de um dia entrevistar José Agripino de Paula, que foi, se vocês lerem Verdade Tropical, aquela autobiografia do Caetano Veloso, olhe o índice onomástico e vê o nome que aparece mais vezes. É o nome de José Agripino de Paula. José Agripino de Paula é um paulista, estudou arquitetura, publicou 2 romances, Lugar Público, Panamérica, em 65 e em 67. São livros que, se tivessem, naquele momento, se eles tivessem sido traduzidos para o inglês, para o alemão, para o francês, decentemente, seria um livro canônico da literatura universal. 2 livros. No entanto, Agripino enlouqueceu, ficou esquizofrênico, fruto um pouco dos excessos daquele período dos anos 60. Né? E um dia eu tive a felicidade de entrevistar o Agripino, que já estava há 30 anos isolado na casa dele, e eu perguntei, por que você não escreveu mais livros? E ele me disse, a literatura é uma coisa que não muda. Perdi o interesse. Fui dirigir filmes, fui produzir teatro, fazer teatro. Né? Então, por quê? A literatura, as artes visuais saíram
da parede, viraram instalação, viraram objetos, se transformaram. É uma expressão artística imensamente política. Para mim, o maior artista vivo hoje é um norte-americano chamado Trevor Paglen. Ele é um artista visual e um geógrafo militar. O que ele faz? Ele está tentando mapear o mundo que nós não vemos. Nós não vemos. Que é o mundo que coordena as nossas vidas através do triplo C. Capitalismo, colonialismo, consumismo. O que ele faz? Ele registra uma fotografia a 42 quilômetros de distância. Você olha, é um céu escuro, com uma pequena linha de luz. O que é aquilo ali que ele registrou? É o principal laboratório de testes de criação de naves espaciais norte-americanas, experimentais. A gente não faz a menor ideia de que isso exista. Não fazemos a menor ideia. Então, toda a obra dele é visual e procura registrar coisas que, nos nossos olhos, não identificam. Nós estamos aqui nesse planeta, nesse momento aqui, olhamos as fotos do Trevor Paglen e não sabemos o que aquilo é, porque nós não temos tecnologia humana para entender o que é aquilo. Quando a fotografia foi inventada, as primeiras fotografias que chegaram a público, as pessoas viam essas imagens e não sabiam o que era aquilo. Não conseguiam identificar, porque era uma nova expressão visual. O que o Paglen tem feito agora é identificar o nosso presente, o poder que nos domina, que vai nos dominar nas próximas décadas, e do qual nós não fazemos a menor ideia do que se trata. Tem um outro trabalho dele que persegue os 300 satélites que estão em órbita do planeta, que nós não sabemos a quem pertencem. O que esses satélites fazem? Nos vigiar. Tem um outro trabalho dele que identifica um pequeno drone que tem alguns milímetros, que pertence ao exército norte-americano e que tem uma frota de 70 mil drones assassinos desse tipo, e que você olha a foto, é um ponto no céu, é um inseto. Nós não sabemos o que é aquilo, porque é uma coisa exterior à nossa realidade. E é um drone que pode matar uma família inteira. Pois bem, essa é a realidade. E a realidade, ela precisa ser identificada. E a literatura do nosso tempo precisa falar da ciência do nosso tempo, do conhecimento científico do nosso tempo. Se nós não falarmos do conhecimento científico do nosso tempo, nós não vamos produzir uma literatura que faça sentido. Que faça simplesmente sentido. Então, às vezes, eu acho que nós estamos perdendo tempo com coisas que são muito importantes, mas que não vão nos ajudar no futuro. Bom, depois dessa fala edificante, já recebi ali nós tínhamos, né, 10, mas antes de terminar, eu queria ouvir a Eliane, para a gente se encaminhar para o fim. Como é que você vê a questão da ancestralidade e também a relação das mulheres no Louças de Família? Assim, se você conseguir fazer um apanhado, uma síntese, né, sobre essas questões da ancestralidade, até para a gente sair um pouco mais energizado assim, dessa conversa. Eu prefiro falar sobre o texto que tu trouxeste aqui. Porque me parece, Jefferson, que nós estamos falando de literaturas. Literaturas no plural. Então, Karina, enquanto trancada no quartinho e recebendo esta denominação de outras, é um tipo de literatura. Quando ela sai desse quarto, como num poema de Georgina Herrera, que abriu de par em par as portas da Casa Grande e se dirigiu ao monte, é outra literatura. Esse nome Solange, isso que parte de Karina, também é outro tipo de literatura. Então, nós temos uma literatura Karina, uma literatura Solange, uma literatura produzida por essa senhora que manteve essa outra cativa, a outra que cuidou dela. Então, existe, sim, uma literatura que está se movimentando, no meu ponto de vista, que é a literatura de autoria negra,
Talvez as pessoas que estudem literaturas outras possam falar, mas é isso que eu estudo. Lá, de 1859, era uma coisa, e aqui já é uma outra coisa. Por exemplo, Edmilson de Almeida Pereira, em Exu Nouveau, vai falar de 2 tipos de literatura da vertente negra. Uma literatura que é a mais acomodada e uma que ele vai chamar de maneirismo crítico, que é uma literatura que está furando algo na própria literatura e furando algo também de um social, em que o negro aparece como aquele que não produz nada de criativo. Então, eu acho sim, que há uma modificação nas literaturas. Depende de que literatura nós estejamos falando. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, pela atenção. Agora temos uma próxima mesa. Obrigado, Joca. Obrigado, Eliane. E nós estaremos autografando ali próximo a algum lugar que eu já me esqueci. Aguardamos vocês. Boa noite, gente.